A noite parecia interminável para Camila. Seu cérebro estava em uma confusão de sentimentos. As palavras de Ricardo ainda estavam frescas em sua mente. E ao mesmo tempo em que ela sentia uma crescente ansiedade, uma pequena chama de esperança teimava em se acender. Será que ela realmente poderia deixar para trás a vida de humilhação e sofrimento que sempre conheceu? Será que a herança que ele falava era real? E mais importante, será que ela seria capaz de lidar com esse novo mundo? Um mundo tão distante do que ela sempre soubera? Mas antes que pudesse se aprofundar demais em suas reflexões, sua realidade de sempre a acordou com força. Ela havia voltado para o restaurante, mas o ambiente estava ainda mais pesado que o habitual. Já era tarde, e os clientes estavam indo embora, deixando o lugar mais vazio. Porém, Mariana, a gerente, parecia mais insuportável do que nunca. Mariana se aproximou de Camila, o olhar cheio de desprezo, como se estivesse esperando algo da garota. Camila, tem um cliente na mesa 5 que já pediu o pedido 2 vezes e você ainda não se preocupou em atender. Você sabe que é sua obrigação cuidar disso, não sabe? Mariana disse com o tom superior de sempre. Camila abaixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha. A verdade era que Camila já estava exausta daquelas humilhações diárias. Sentia-se inferiorizada não apenas pelos colegas brancos, mas também pelos clientes que a tratavam como se fosse invisível. O racismo estava em cada olhar de superioridade que recebia. No fundo, ela sabia que jamais seria tratada de maneira justa por ser quem era. O que para eles era apenas um erro de sistema. Para ela era uma constante reminder de sua posição na sociedade. Quando chegou à mesa do cliente da mesa 5, ele a olhou com um sorriso debochado. Você é nova aqui, não? Que bom que alguém finalmente apareceu para me atender. Mas a última vez que estive aqui, fui atendido por alguém mais educado. Ele disse sem sequer olhar nos olhos dela, o que a fez sentir o peso do racismo. Mais uma vez, ela era vista como uma subalterna, uma funcionária cujo valor se resumia ao que podia servir e trazer. O cliente, um homem de aparência sofisticada, a tratava como se fosse uma peça descartável. Ele fez com que ela corresse de um lado para o outro, e Camila, como sempre, se sentia pequena diante dele. Era um ciclo contínuo de humilhações. Enquanto ela corria para atender ao pedido dele, as palavras de Mariana voltaram à sua mente. Você sabe que é sua obrigação cuidar disso, não sabe? Sim, ela sabia, mas cada vez mais sentia que suas obrigações eram um peso sobre seus ombros. Um peso que ela carregava por ser negra, por ser uma mulher em um mundo que não havia. Ela voltou para o balcão e, enquanto passava pelo espaço entre as mesas, viu os olhares de desprezo dos clientes. Sentiu a picada da humilhação, do racismo disfarçado em sorrisos falsos e comentários velados. Eles achavam que ela não estava ouvindo, mas ela sabia exatamente o que eles pensavam. Para eles, ela era só uma garçonete negra que estava ali para servir, para desaparecer quando fosse conveniente. No entanto, quando se aproximou da cozinha, uma de suas colegas, Laura, que sempre teve uma postura superior por ser branca e com aparência impecável, fez questão de falar bem alto para que todos ouvissem. Ei, Camila, você não sabia que seu lugar era aqui? Ou você vai tentar se passar por uma pessoa importante como as outras meninas da área VIP? Fica na sua, vai. Só mais um trabalho, é só isso que você merece. Laura disse sorrindo maliciosamente. Camila parou por um momento, sentindo a dor daquelas palavras. Ela sabia que aquilo não era apenas desprezo, era racismo. Era a impressão de que ela, uma mulher negra, não tinha o direito de sonhar com mais. Ela queria gritar, queria lançar algo de volta, mas sabia que não poderia. Sabia que, naquele restaurante, a sua única função era servir e não chamar atenção, não dar trabalho. Mas naquela noite, algo dentro dela se quebrou. Ela se lembrou das palavras de Ricardo. Você tem a chance de mudar sua vida. A herança, o mistério, as promessas. Ela precisava dar um passo para fora dessa realidade que sempre a oprimira. Mas, ao mesmo tempo, o medo se agarrava a ela como um peso insuportável. E se ela não fosse capaz? E se ela não fosse digna dessa mudança?
Ela se viu, por um momento, em um dilema profundo. O que ela realmente queria? O que ela poderia fazer para se libertar de tudo o que aprendia? A humilhação constante não poderia ser tudo o que restava para ela. Mas seria essa herança algo que ela poderia conquistar? Ou seria apenas mais uma promessa vazia? Enquanto pensava nisso, Ricardo, o advogado, apareceu de repente. Ele se aproximou rapidamente e ela quase se assustou. Camila, você tem que decidir rapidamente. A oportunidade que estou oferecendo não vai esperar para sempre. Ele disse com firmeza. Mas o que você escolher agora pode mudar tudo. O que você vai fazer? Camila olhou para ele, o medo misturado com uma crescente sensação de urgência. Ela sabia que essa era a chance de sua vida. Mas o que ela faria com essa oportunidade? Ela poderia mesmo romper com o ciclo de humilhação e descobrir a verdade sobre sua origem? Camila está diante de uma escolha impossível. Seguir a proposta de Ricardo e mudar de vida, ou continuar vivendo a vida de submissa e humilhada. A pressão aumentará, e as consequências de sua decisão se revelarão em breve. Camila estava começando a perceber que cada dia parecia se arrastar mais lentamente. O trabalho no restaurante, as humilhações diárias, o racismo explícito e implícito. Tudo isso a afligia mais do que ela poderia admitir. O que a mantinha de pé era a promessa de uma mudança, a possibilidade de um futuro diferente. Mas até quando ela conseguiria aguentar? Será que poderia realmente mudar sua vida ou o destino a deixaria presa em um ciclo eterno de sofrimento? Naquela tarde, Mariana, a gerente, novamente não perdeu a oportunidade de humilhá-la na frente de todos. Camila, por que você ainda está parada? A mesa 12 está esperando o seu atendimento há 10 minutos. Mariana gritou, chamando sua atenção de uma maneira que todos na cozinha ouviram. Como sempre, a frase não estava apenas orientando Camila, mas servindo como uma maneira de rebaixá-la na frente dos colegas. Ela estava sendo tratada como se fosse invisível, como se suas tarefas fossem a única coisa que importava, mas sua humanidade estivesse completamente descartada. Quando Camila se aproximou da mesa 12, um grupo de clientes riu dela. Um dos homens, com um sorriso debochado, falou em voz alta. Olha só, mais uma garçonete negra. Como você faz para trabalhar aqui, sendo tão... Como posso dizer? Tão... inferior, não é? A risada que se seguiu foi cruel e sem remorso. Camila abaixou a cabeça, sentindo a raiva arder em seu peito. Ela estava cansada disso. Cansada de ser tratada como se sua existência fosse apenas para servir, para agradar. Ela queria gritar, mas sabia que não podia. Se fizesse isso, só pioraria sua situação. Ela não tinha o direito de defender a si mesma naquele ambiente. Não tinha o direito de ser respeitada como uma pessoa, apenas como uma funcionária. Ao retornar à cozinha, ela se deparou com o olhar de reprovação de Mariana, que mais uma vez a criticou na frente de todos. Camila, você está me envergonhando. Está demorando demais. Se você não consegue lidar com isso, talvez devesse procurar outro lugar. Aqui não é para quem não tem capacidade. Era como se Mariana se divertisse com a dor de Camila. Como se ela estivesse validando o racismo velado que tomava conta daquele lugar. E no fundo, Camila sabia que essa era a realidade de muitas mulheres negras como ela, invisíveis e forçadas a trabalhar em condições sub-humanas. À medida que o turno chegava ao fim, ela sentia uma exaustão mental que já não conseguia mais controlar. Cada insulto, cada olhar, cada comentário fazia seu coração pesar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que estava sendo testada. Como se toda aquela dor fosse um rito de passagem para algo maior. E se fosse verdade o que Ricardo havia dito? Se aquela herança, aquela oportunidade, fosse a chave para sua liberdade? Como ela poderia deixar tudo para trás e começar de novo, se estava tão marcada por anos de humilhação? Enquanto ela refletia sobre essas questões, a porta do restaurante se abriu e um homem entrou. Ele era distinto, com uma postura imponente. Camila não o reconheceu de imediato, mas ao vê-lo, algo dentro dela despertou. Ele parecia fora de lugar naquele ambiente, como se estivesse buscando algo que ele ainda não sabia o que era.
O homem caminhou até o balcão onde Camila estava e olhou-a com um olhar curioso. Mas, ao contrário dos outros clientes, ele não demonstrou desprezo. Na verdade, ele parecia um pouco intrigado. "Você é nova aqui?" Ele perguntou com uma voz suave, mas cheia de um respeito que Camila não estava acostumada a ouvir. Camila hesitou por um momento antes de responder. Ela estava tão acostumada a ser desconsiderada, tão acostumada a ser ignorada e desprezada, que não sabia como reagir àquele olhar respeitoso. "Sim, sou nova. O que posso lhe trazer?" Camila respondeu com a voz trêmula. O homem olhou para ela por mais alguns segundos antes de sorrir levemente. "Eu sou Gabriel, e parece que você não é como as outras." Ele disse com um tom de curiosidade genuína. "Tem algo em seus olhos que me diz que há mais em você do que uma simples garçonete." Camila não sabia o que pensar. Sua mente estava a mil, e uma parte de seu corpo queria acreditar no que ele estava dizendo. Mas, ao mesmo tempo, o racismo e as humilhações diárias a haviam ensinado a não confiar nos outros. Seria mais uma tentativa de bajulação para esconder a verdadeira face das pessoas? Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu, caminhando com um passo rápido e determinado. Ele olhou para Camila com um sorriso de compreensão, mas o peso da situação era claro em seu rosto. "Camila, precisamos conversar. Agora." Ricardo disse com firmeza. Sem saber o que fazer, Camila olhou para Gabriel, depois para Ricardo. O destino parecia estar prestes a mudar sua vida, mas ela ainda não sabia como fazer a escolha certa. O que ela deveria fazer? Seguir a proposta de Ricardo e descobrir a verdade sobre sua herança? Ou continuar com a vida de humilhações e racismo, sem saber se algum dia teria uma chance de ser feliz? Camila está dividida entre o que ela sente ser a verdade sobre sua origem e o que o futuro reserva para ela. As escolhas que ela fará a seguir terão um impacto profundo em sua vida, e o mistério sobre a herança começará a se intensificar. A conversa com Ricardo havia deixado Camila ainda mais confusa. Ele parecia saber de algo importante, algo que poderia mudar sua vida para sempre, mas ela não conseguia entender completamente. No entanto, o que mais a inquietava era a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, que iria mudar tudo. Ela sentia que estava à beira de uma revelação, mas, ao mesmo tempo, sua mente estava sufocada pela realidade cruel em que vivia. Naquela manhã, a tensão no restaurante estava mais pesada do que nunca. Camila entrou na cozinha e sentiu os olhares de reprovação imediatamente. Mariana estava lá, como sempre, com seu ar de superioridade, mas, ao contrário de outras vezes, algo parecia diferente. Hoje, havia uma energia negativa no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. "Camila, você não tem vergonha?" Mariana disparou com um olhar de desdém, fazendo Camila parar no meio da cozinha. "Sabe por que eu não gosto de você? Porque, ao contrário das outras, você acha que está acima de todo mundo. Não percebe que aqui você é apenas mais uma no meio de tantas outras. Uma simples garota negra, sem nenhuma perspectiva, sem valor." Camila sentiu seu estômago revirar. Mariana sempre foi cruel, mas hoje as palavras soaram mais afiadas, como facas que perfuravam sua alma. O pior era que ela sabia que, em grande parte, o que Mariana dizia não estava distante da realidade que ela conhecia. Ela era uma mulher negra em um mundo que constantemente a fazia se sentir menor. Mas antes que Camila pudesse reagir, uma figura que ela nunca esperava ver entrou pela porta da cozinha. Gabriel. O homem que parecia interessado nela, que a havia tratado com respeito na noite anterior. Ele não estava ali por acaso, e Camila sentiu uma pontada de esperança, misturada com uma dose de medo. O que ele estava fazendo no restaurante? E, mais importante, o que ele tinha a ver com sua herança? "Eu estou aqui porque Camila precisa saber a verdade." Gabriel disse com firmeza, olhando diretamente para Mariana. Ele sabia que a situação estava prestes a mudar, mas não estava ali para permitir que Camila fosse mais uma vítima. Mariana o encarou com um sorriso cínico, como se ele fosse apenas mais um cliente com um capricho. Mas o que ela não sabia era que o simples fato de Gabriel estar ali começava a mexer com o equilíbrio daquele lugar.
Camila não era mais a simples garçonete negra, invisível e humilhada. Ela tinha alguém disposto a defendê-la. A verdade? Mariana zombou. Não acredito que tenha coragem de me enfrentar. Quem é você para interferir na vida dessa servente? O termo servente cortou o ar como um punhal. Camila queria gritar, responder à humilhação, mas algo dentro dela, um instinto de autopreservação, a fez se calar. Ela sabia que qualquer movimento em falso poderia resultar em mais uma dose de desprezo. Gabriel, no entanto, não se intimidou. Ele se aproximou de Camila, colocando a mão suavemente sobre seu ombro. Camila, você precisa entender o que está acontecendo. Você não é apenas uma garçonete qualquer. Existe algo muito maior aqui que você precisa saber. Camila olhou para ele, confusa, tentando entender o que ele queria dizer. Ela sabia que algo estava acontecendo. Mas o quê? Por que ele estava falando assim? Como ele sabia sobre sua herança? Sobre o que a esperava? Nesse momento, Ricardo entrou na cozinha, interrompendo o silêncio que havia se formado. Ele olhou para Camila e depois para Gabriel, parecendo decidido. Camila, é hora de enfrentar a verdade. Ele disse com uma voz grave e séria. Você é a herdeira de uma fortuna perdida. E tudo isso está por trás de uma rede de mentiras que foram construídas ao seu redor. A revelação caiu sobre Camila como um peso que ela não estava preparada para carregar. Ela olhou para Ricardo, sem saber o que responder. Mas antes que pudesse reagir, Mariana lançou um olhar furioso. O que você está tentando fazer? Se você está insinuando que ela tem alguma relevância, está muito enganado. Camila nunca será mais do que uma simples empregada, uma mulher negra sem valor. Não importa o que digam, a verdade é que ela nunca vai se encaixar aqui. As palavras de Mariana eram como veneno. Camila sentiu a humilhação tomar conta de seu corpo mais uma vez, como uma segunda pele que não conseguia se livrar. Mas, naquele momento, algo despertou nela. Uma raiva silenciosa, mas forte o suficiente para fazê-la reagir de maneira diferente. Eu não sou o que vocês pensam. Camila disse com a voz trêmula, mas cheia de uma determinação que ela nunca soubera que tinha. Não importa o que vocês digam. Eu não sou uma empregada. Eu sou alguém. E a partir de agora vocês vão entender que eu sou mais do que isso. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ela. Camila sabia que o que estava dizendo não mudaria tudo de imediato, mas sentia que acabara de tomar a primeira decisão importante de sua vida. Ela estava cansada de ser invisível, de ser humilhada. Ela precisava saber quem realmente era. E Gabriel e Ricardo pareciam ser as únicas pessoas dispostas a ajudá-la a descobrir. Você tem uma herança, Camila. Mas antes de saber o que isso significa, você precisa entender quem realmente é. Ricardo disse com um olhar sério. O tempo de ser submissa acabou. Agora é hora de lutar pela sua vida. Com a verdade começando a se revelar, Camila se vê em um ponto de inflexão. A humilhação, o racismo, a exploração. Tudo isso começa a ser desafiado por algo maior, mas ela terá que enfrentar seus próprios medos e inseguranças para seguir em frente. O que ela fará com a descoberta sobre sua herança e sobre seu verdadeiro valor? Essa história ainda tem muito a revelar. Quer saber como continua? Assista ao próximo vídeo. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.